Política faz mal. Política faz muito mal. Falar de política faz mal. E confesso que esse não é um vídeo fácil de se fazer, não é um assunto fácil de se falar, estando num país hoje tão polarizado como estamos hoje. Nosso país exige um posicionamento obrigatório de todos nós, né? Todo mundo quer que você se posicione, e se posicionar significa tomar partido político. Mas você não precisa escolher um lado, um partido, porque hoje em dia é tão dissolvido isso, existem inúmeros partidos no Brasil, você não precisa ir para esse lado. Política é chato. Esse vídeo aqui, por exemplo, não vai passar de, 40 views talvez, porque as pessoas não querem falar sobre política, porque política faz mal. E por que eu estou trazendo isso? Eu vou contextualizar para vocês entenderem o porquê que eu cheguei nessa conclusão de que política faz mal. Há um tempo eu acabei caindo no YouTube, comprei um curso e falava lucrando com notícias. E é um cara legal, bacana, o curso é super válido. E eu escolhi falar sobre política porque eu gosto de política. E quando eu comecei a falar sobre política, o que é o assunto que mais rende na política? Né? Todos os assuntos, todas as notícias. Né? Como o tema era lucrando com notícias, eu tinha que dar as notícias. E eu comecei a passar essas notícias para frente. Todos os dias eu postava uma notícia sobre política. Tem muita. Todo dia sai algo, todo dia fulano vai ser preso, todo dia fulano é assassinado, todo dia fulano não sei o quê, todo dia cassação de mandato, coisa e tal. E você vai entrando e entendendo sobre as leis, sobre como um país funciona, e você vai perdendo um pouco da esperança. Nossa cultura brasileira, hoje, infelizmente, ela está voltada para uma direção de onde você tem que levar vantagem em tudo. E dentro da política não é diferente. Eu me pergunto, o político é reflexo da população ou a população é reflexo do político? Quando eu converso nas rodas comuns, quando eu já conversei, hoje, graças a Deus, eu não procuro mais esse assunto em rodas comuns, porque é muito difícil, polariza demais e causa inimizades. Eu perdi alguns amigos devido a meu posicionamento político, né? Mas não porque eu me afastei, mas porque eles não suportaram a pressão de ter feito uma escolha. Aí eu, quando fiz a minha escolha, eu suportei a pressão, eu fui cobrado pela escolha que eu fiz. Os governos mudam e alternam, né? E tem um negócio que acontece no Brasil que eu acho muito louco, que é o teatro das tesouras. Isso vem acontecendo há muito tempo, onde políticos fingem serem inimigos, mas na verdade, quando um lado perde, o outro cede cargos. Então eles acabam sendo empregados e nós aqui embaixo ficamos no clubismo torcendo de um canto para o outro. Isso faz mal para você, faz mal para seu convívio social, faz muito mal. É decepcionante eu ver algumas pessoas com posicionamento político diferente do meu, mas eu tenho que respeitar isso é democracia. E por que eu parei de falar isso? Duas coisas, né? Primeiro, lá atrás, quando eu era um adolescente, eu tinha um posicionamento totalmente diferente do que eu tenho hoje. O mundo para mim era diferente do que ele é hoje, era bem complicado, né? Não tínhamos informação tão rápida como temos hoje. E aí, garoto ainda de 17, 18 anos, tinha um posicionamento bem agressivo, né? Não era envolvido com o negócio de ativamente, mas eu estava ali correndo dentro da esfera para aprender, né? Eu gostava de saber sobre anarquia, comunismo, capitalismo, estudei fascismo, né? E todos os regimes que se passaram, pelo menos um pouco, né? Não virei expert, mas estudei um pouco. Até que um livro caiu em minhas mãos, esse livro aqui caiu em minhas mãos. Esse é o título original, A Fazenda dos Animais, de George Orwell, escrito depois da guerra, 1940 e poucos, ele foi escrito nessa época. E esse é o título original, A Fazenda dos Animais, mas você encontra ele também como A Revolução dos Bichos. Aqui é uma fábula que demonstra como o comunismo funcionaria se ele fosse implantado dentro de uma fazenda de animais. É muito, muito bacana, acho que é uma leitura obrigatória para essa transição da adolescente. Isso mudou minha visão política em relação aos regimes. E eu comecei a estudar e aí fui formando a minha opinião, baseada no que eu estava lendo. Mas quando eu montei esse blog, eu comecei a falar sobre política todos os dias. E durante 2 meses, cara, eu virei uma pessoa muito amarga, muito negativa, porque você só vê notícias negativas. E onde eu quero chegar? Fica nesse vídeo aqui, porque isso vai impactar você de uma outra forma.
Essa semana eu precisei levar minha filha ao médico e eu sabendo que eu ia ter que esperar algum tempo, eu selecionei um livro, um dos livros que estavam aqui, e coincidentemente eu peguei este livro aqui para ler. Esse livro é do meu cunhado, é O Poder do Subconsciente. Deixa eu ver se foca aqui, peraí. E aí eu peguei esse livro aqui para ler. Tá, então esse livro, eu pensava que ele falava de neurociência, né? Eu vi aqui o Dr. José Murphy, eu falei, bom, ele ia falar de neurociência, tá aqui em casa, ele apareceu aqui, porque ele estava todo riscado, já marcado, cheio de anotações. Então eu deduzi que ele já tinha sido de alguém, né? Aqui, a gente anota nos livros aqui, isso aqui é normal. Livros para você riscar, você pode sim riscar, se o livro for seu, você pode riscar. Esse aqui eu tenho que comprar outro para ele, que eu vou riscar esse livro inteiro também. E aí minha mulher falou que era do meu cunhado. E eu comecei a ler esse livro. E o que tem a ver um livro com o outro? Um mudou minha visão. E aí esse livro aqui, eu estava lendo ele e ele fala muito sobre o poder do subconsciente, a mente subconsciente, como ela funciona. Como que você carrega para a sua vida as coisas que você nem sequer sonha e como isso impacta no seu dia a dia e no longo prazo. Então ele fala do poder da oração, da mentalidade, do como você pensa. E tudo é como você enxerga a sua situação atual, né? Para que você mude essa situação. Tudo é como você enxerga. Então, eu quando comecei a ler o livro, estava com a minha filha estava fazendo os exames, eu estava lá guardando, e estava lendo o livro e estava falando, e quem entrou nesse lance de poder da oração. O que é uma oração? A oração é um desejo do coração. É aquilo que você realmente precisa. O mundo todo passa por períodos de oração. Quando alguns garotos ficaram presos numa caverna na Tailândia, o mundo começou a orar para que eles fossem retirados de lá. Quando tem um tsunami, o mundo começou a orar. E esse poder que a oração tem, essa energia que as pessoas desejam, vem de dentro do coração, não vem da mente, não é algo como, exemplo, eu quero dinheiro, você rezar para ganhar dinheiro, você está aqui na mente, não está aqui. Você não tem a necessidade, né? O dinheiro não é necessidade. Sua mente, ela sabe que o dinheiro ele é necessário no convívio do campo, vamos dizer, do campo físico. Mas lá no metafísico, lá quando as coisas vêm realmente do coração, as orações, inexplicavelmente, milagres começam a acontecer, né? E aí eu entrei nesse lance. E aí, lendo isso sobre como a mente funciona, como muitas vezes as suas crenças somatizam algo e você desenvolve doenças porque você começa a viver algo que você não quer viver, como eu estava vivendo na política ali. Minha cabeça sempre focada no problema, sempre focada em coisas ruins. Eu comecei a ter muita insônia, muita dificuldade para dormir. E aí, quando saiu os exames da minha filha estava com um problema de estômago, saiu os exames dela e ela não tem nada. E ela passa mal quando come, passa mal quando come açúcar. A gente achava que podia ser H. pylori, a gente achava que podia ser qualquer outra coisa, e o exame saiu que não tem nada, não tem gastrite, não tem H. pylori, não tem nada. Então, de onde vem esse mal-estar que vem desde dezembro? Hoje a gente está entrando em maio, no subconsciente dela. Porque a minha filha é uma criança muito preocupada, é uma criança muito séria, né? Eu falo que ela é séria, que ela já nasceu velha. E, cara, é louco isso. Então, você tem que, primeiramente, cuidar da sua mente, que na sua mente ela é um universo seu e ela é terra de ninguém. Ninguém pode pisar aí dentro. Se você alimentar a sua mente com todas essas baboseiras, brigas desnecessárias das quais você não tem controle, eles vão continuar, os políticos vão continuar fazendo o que sempre fizeram. Inclusive num país como o nosso, polarizado, onde se ganha com a polarização. Então não é sobre o que eu li aqui, o que mudou minha mente, eu não quero discutir isso aqui no canal, não é isso que eu venho trazer, eu quero trazer reflexões para que você tente fazer o bem sem olhar a quem, tente imaginar que o seu país precisa de você e da sua noção de gestão do seu voto, de você distribuir o seu voto quando for fazer isso aí de uma forma mais consciente, que você tenha realmente clareza do que você está fazendo. Ponto. Achei o ponto. Clareza do que você está fazendo. Se você realmente quer o governo XY, realmente queira isso. Por quê? Como que eu sei se eu realmente quero isso? Perde um tempinho
para entender como funciona a política. Não se aprofunde como eu fiz, porque vai te fazer mal. Mas perca um tempo para entender sobre a parte da economia, como a nossa economia realmente funciona, como que coisas simples como PIB, renda per capita, né, coisas que fazem parte do que a gente vive, né, dívida pública, a máquina pública, estatais, privatizações, é bastante coisa, mas não se aprofunde, passe por cima de tudo ali, entenda como funciona e faça melhores escolhas, porque política faz mal. Ela tem feito mal para quem discute, ela tem feito mal quando mal organizada para quem vive num país mal organizado, e ela tem feito mal para bastante gente, né? Trump tomou um tiro, quase, né? Bolsonaro levou uma facada, Lula foi preso. Olha só o que a política causou nessas pessoas. Você acha que elas são realmente felizes? Ou elas são sedentas por poder e querem continuar perdurando onde elas estão? Que é tudo o que elas sabem fazer. Eu não vejo a classe política vivendo bem, com uma felicidade plena e realmente serena. Eu vejo sempre poder envolvido. Eu vejo sempre essas pessoas lutando muito, brigando muito. Cara, isso pra mim não é um sinônimo de força, é um sinônimo de uma certa obsessão pelo poder. E é muito chato ver isso. Eu entrei nisso durante um tempo. Eu entendo bem sobre o que eu gosto da parte política, sobre minha ideologia, sobre o que eu acredito que seja bom para o nosso país. Porém, as pessoas discordam de alguns pontos e eu acredito que elas têm esse direito. Esse direito elas têm de discordar de algumas coisas e tá tudo suave, né? Não sou eu que vou ditar para elas. Cada um sabe de si e cada um sente na pele. Então, nesse momento agora, a gente está passando por um momento bem turbulento no país. Quem tem empresa sabe, eu acabei de fechar uma empresa, uma das minhas empresas, então não é o melhor momento político, né? Econômico, e isso não é só no Brasil, isso é mundial, né? A gente vai fazer algumas viagens agora, eu e minha esposa, e a gente vai ver como o mundo também está, porque eu já viajei bastante, já fui para os Estados Unidos uma vez, já viajei para vários países, morei um tempo em alguns deles, e cara, eu sei como era antes, e agora eu vou ver como tá nesse exato momento, e não deve estar legal. Então esse não foi um vídeo muito animado, mas eu quero que vocês entendam que tudo está na sua cabeça, entendam sobre as coisas, estudem, leiam livros pontualmente. Eu tenho alguns vídeos no canal que eu falo sobre como você consegue ler você não precisa ler os livros inteiros. Vou gravar mais um vídeo a respeito disso, porque eu acho muito importante. E meu nome é Charles Veras, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, se você ficou até o final, muito obrigado. Deixa o like aqui, esse é o canal Verta Creations, eu trago sempre umas reflexões sobre alguns assuntos aleatórios e diversos, tá bom? Nunca se esqueça de que a vida é um sopro. Tchau, até o próximo vídeo.